Dures, Senhor, mesmo assim, Tu nos chamastes para perto, Senhor. Pai, não fomos nós que Te escolhemos, Tu escolhestes a nós, Senhor. E agora, Pai, cabe a nós escolhermos permanecer em Ti. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. No nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Vou convidar você a abrir no livro de Abacuque. Nós estamos numa série dos profetas menores. Então, estamos vendo sobre Abacuque, um dos profetas menores. Então, vamos iniciar ali no capítulo 1 de Abacuque, que diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Perceba que o livro inicia dizendo uma sentença revelada. Chegou a sentença para aquele povo. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e litígios se suscitam. Por essa causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Você consegue ver alguma semelhança com os nossos dias? Onde vemos muitas vezes as leis se afrouxarem. As leis são feitas para proteger. E quando as leis se afrouxam, quando as leis não são exercidas, elas não protegem. Então, há alguma semelhança, nós vamos ver no decorrer de todo esse livro. Nós vemos que os dias, esses tempos de Abacuque estão tão distantes de nós, mas a mensagem dele é tão atual para os nossos dias. Os tempos são outros, mas o coração do ser humano, a corrupção do coração continua. Bem diz lá em 2 Timóteo 3, 1-4, fala assim: nos últimos dias serão tempos difíceis. E aí começa a falar, os homens seriam arrogantes, os filhos desobedientes aos pais, e assim vai dizendo várias coisas, mas uma das coisas que mais me chama a atenção, marcando os últimos dias, é que os homens seriam mais amigos dos prazeres do que de Deus. Você consegue ver isso nessa geração? De que o prazer, que o entretenimento, ele é muito forte. E muitos, no meio de todo esse entretenimento, se afastam de Deus ou nunca buscam a Deus, porque se julgam saciados por algo que não sacia, mas o engano vai e assim vai. E nós vemos então aqui, iniciando o profeta, esse livro ele fala de política internacional, ele fala de opressão econômica, ele fala de violação de direitos humanos, de violência nas guerras e decadência moral e religiosa. Tudo isso está nesse contexto desse povo que está ali. Não há relatos da família de Abacuque. Quem era a família de Abacuque, não há relatos. Não há relatos também da posição social de Abacuque. A única coisa que nós sabemos pelos relatos é que Abacuque era do reino de Judá. O pastor Robson tem falado tanto, do reino do norte, o reino do sul, que foi dividido o reino lá, quando havia Davi, aí o filho Salomão, aí divide o reino. Tem falado, então, Abacuque é do reino do sul, outro reino. Então, o reino do norte, nessa altura, estava já cativo. E agora, nesse tempo de Abacuque, é a hora que chegou, aonde o reino do sul também vai para o cativeiro.
para o exílio, vai ser tomado por outras nações, porque eles não ouviram a voz do arrependimento. Então, novamente, aí vai, e aí nós vemos um Salmo 137, dá para nós sentir um pouquinho do que é aquele povo que foi parar lá. Enquanto eles estavam ali na sua nação, eles não se arrependiam. Eram os prazeres, era o que eles queriam. Eles largaram os preceitos de Deus. E Deus foi avisando os profetas. Mas eles não ouviram. Então, eles foram subjugados, escravizados e levados para aquela terra. E no Salmo 137... nos diz algo que mostra o sentimento deles. Ele diz assim: às margens do rio da Babilônia. A Babilônia foi quem tomou o reino de Judá. Às margens do rio da Babilônia, nós nos sentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E eles diziam assim: como nós vamos cantar nessa terra estranha? E aí o texto continua dizendo assim: que minha língua se seque se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. Era um povo que estava assim, lembrando de lá, lembrando do que eles tinham. E agora então eles choravam, lembrando da sua terra. E é isso que acontece muitas vezes nas nossas vidas, em todos nós. Podemos passar por momentos assim. Estamos vivendo e passando circunstâncias. E aí, às vezes, não estamos vendo algo que podia ser pior. Eu tive a graça de, quando era pequena, bebê ainda, eu quebrei o braço, fiquei até os 4 anos tratando e fazendo cirurgia. Então, eu cresci ouvindo: você tem que dar graça, você tem que dar graça, você ia perder, porque na última cirurgia eles iam cortar o braço. Então, eu cresci ouvindo: você tem que dar graça, você tem que dar graça, porque você ia estar sem o braço e assim por diante. Então, para mim não foi muito difícil pensar: se está ruim, pode ser pior, se está ruim, pode ser pior. Então, eu sempre me animava, sempre dava graças, porque podia estar pior. Então, aqui, muitas vezes nós vemos as pessoas vivendo, e elas até estão vivendo bem, mas elas não estão dentro do seu coração. E aí, quando elas perdem, elas pensam, e os olhos delas se abrem e dizem assim: ó, eu era feliz e eu não sabia. Você já viu uma pessoa falar isso? Eu tive pessoa da própria minha família, falou: eu era feliz e não sabia. Então, nós vemos esse povo aqui, lá no cativeiro, e aí agora eles estão ali, pensando, né? E aí nós vemos que eles foram para lá, e eu gostaria que você deixasse bem forte no seu coração, que quando Deus exerce um juízo, sempre é para chamar para perto. Sempre para chamar para perto. Quando Deus corrige porque Ele é Pai, sempre é para chamar para perto, porque nós estamos desviando um pouco dos propósitos de Deus. Então, o amor de Deus permite passarmos circunstâncias, porque essas circunstâncias, elas vão nos empurrar para Deus, empurrar mais para perto de Deus. E esse livro, então, ele trata, e há um outro versículo também que foi trabalhado do profeta Oséias, que eu quis trazer aqui também, porque ele é tão tremendo. Deus diz: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e eu fui para com eles, como quem tira o jugo das suas queixadas, e lhe dei mantimento. É esse Deus que você precisa ter em mente, porque hoje eu vou falar de sentença. Tá? Mas eu gostaria que você ficasse com o pano de fundo de que Deus é bom, de que Deus nos ama, que sempre o que Deus fizer, sempre vai ser por amor, sempre vai ser por amor. Esse é o fundo. Então, aqui no livro de Abacuque, nós vemos que ele é baseado em 2 queixas do profeta aqui. A primeira queixa é da maldade desenfreada que estava acontecendo ali durante esse tempo. E o profeta, ele faz aquela velha pergunta: por que os ímpios prosperam?
Porque que eu estou andando certinho e aquele outro está andando tudo errado. E olha, parece que ele é tão feliz. Parece que ele é tão feliz. E é isso que ele estava olhando, o profeta estava se sentindo. Você pode ver nas entrelinhas, nas linhas, que o profeta está mal. Ele está em uma indignação no coração dele, teve uma tristeza, devia estar muito mal, olhando tudo ao redor. Muito triste. E ele diz assim no Abacuque 1,13, ele diz: por que então toleras os traidores? E te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos que eles. Tipo assim, Deus, tu não está enxergando? Como tu deixa essa maldade prosperar? Era isso que estava movendo o profeta falar aquilo diante de toda aquela maldade que havia ali. E aí vem a resposta de Deus para ele. Vem a primeira resposta de Deus. E Deus diz assim, olha, não está fora da minha visão o que está acontecendo. Mas no devido tempo, eu vou trazer, olha só, Deus diz, eu vou trazer a Babilônia para tratar o meu povo. A Babilônia seria a vara para o filho. Então Deus diz assim, olha, eu estou vendo tudo isso, eu estou vendo toda essa maldade. E aí eu vou trazer, ele diz assim, eu vou trazer os babilônios para decretar julgamento sobre Judá. Quando chega o julgamento. Então o reino de Judá, ele retardou o seu arrependimento e ele não aprendeu com os erros, porque o reino do norte já tinha ido para o exílio. O reino do norte já tinha ido, o reino de Judá ficou mais tantos anos depois. Só que eles sabiam que o reino do norte desobedecia a Deus, e os profetas falavam, e eles não ouviam. Então eles foram parar no cativeiro. E o reino do sul viu isso. E eles não se arrependeram. Tipo assim, vai acontecer com vocês a mesma coisa que aconteceu com o outro. Mas eles não deram atenção e continuaram. Eles não ouviram a trombeta do arrependimento tocar. Eles não ouviram, pensando em si mesmo. Por isso hoje nós ceamos, e há um texto que eu sempre olho na ceia. 1 Coríntios 11:31 diz assim, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não ser condenado com o mundo. Então, o Novo Testamento também fala da disciplina do Senhor. Ele diz assim, julgue, olha só que Deus bom. Eu não quero julgar você. Julgue você mesmo. O que você acha? Você acha que está errado? Você acha que está certo? Julgue você mesmo. Agora, se você demorar a se julgar e dizer, Senhor, eu errei. Aí, o julgamento do pai vem corrigir o filho. Né? Como a criança, o pai nunca quer exercer a vara da disciplina. Ele quer que o filho entenda e vá. E é isso que estava acontecendo com esse povo. Ele retardou, eles não escutaram. E Deus é pai, e se Deus não nos corrigisse, Ele não nos trataria como pai. Diz a Bíblia, seríamos filhos bastardos. Não seríamos filhos. Porque ainda o texto diz assim, qual é o pai que não corrige seu filho? O texto fala isso, qual é o pai que não corrige seu filho? Então, se Deus não nos corrigir a rota, a gente está indo na rota errada. Se Deus não nos corrigir, a rota que nós vamos é destruição. É morte, é caminho de morte. Por isso que lá em Deuteronômio fala, eis que eu coloco diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a bênção para que você viva. Escolha. E se você andar em desobediência, você está escolhendo outro caminho. É isso que a palavra está dizendo. Então, os habitantes de Judá, eles eram povo de Deus, embora andavam totalmente fora dos preceitos de Deus. E eles pensavam que não ia acontecer nada. Eles eram o povo que as nações temiam. E eles acharam que não ia acontecer nada. Que Deus sempre, porque Deus defendia eles no passado. Quando Deus guerreava com eles, sempre eles eram vencedores. E agora eles andavam fora dos preceitos de Deus. E eles ainda achavam que quando eles guerreassem, Deus estaria com eles.
e eles venceriam as guerras, e eles se consideravam assim. Então, o que faltou neles foi o temor de Deus. O ter temor de Deus é respeitar o poder e a santidade de Deus. Isso é ter temor. Respeitar o poder de Deus e respeitar a santidade de Deus. O temor de Deus nos ajuda a viver corretamente. Não quero desagradar a Deus. E eu vivo corretamente. E olha o versículo que diz em Provérbios 14, 26. No temor do Senhor, há firme confiança, e Ele será um refúgio para os seus filhos. Se você, pai, se você, mãe, teme a Deus, que é não só o poder, mas a santidade de Deus. Se você teme a Deus, esse seu temor vai proteger os seus filhos. O temor do Senhor. A Bíblia diz que isso será refúgio para os vossos filhos, se você temer a Deus. Então, do mesmo, Deus, mesmo Ele trouxe os caldeus, que é os babilônios, para poder tratar a desobediência do povo. E então, Babilônia seria o instrumento de Deus para tratar esse reino de Judá. E aí, então, os babilônios vêm para tomar Judá, o reino. E aí aqui ocorre a segunda queixa do profeta, uma queixa profética. Diz assim: como um Deus santo pode continuar a tolerar tamanha? Agora, olha só. Ele reclamou e Deus respondeu. Mas sabe aquela hora que parece que precisa mais? Deus precisa falar mais conosco? Deus já tinha dito: eu vou tratar, eu vou trazer Babilônia, que vai tomar esse aqui. Vai ser o meu instrumento para parar toda essa maldade. Mas aí a segunda queixa dele, ele continua falando: mas Senhor, olha só, né? Como tu tolera tamanha tirania? E o povo babilônico não era melhor que o povo de Judá. Eles eram até piores que ele. E aí Deus novamente responde. Deus responde que a própria Babilônia também recebia uma sentença depois. Que depois chegaria a vez da Babilônia. Então, veja que o livro começa dizendo que era uma sentença. Então, agora a sentença era para o povo de Judá, ali, o povo de Deus. Então, Deus envia uma sentença para o povo dele, que não anda em obediência, mas também ele manda uma sentença para o ímpio, para aquele que não conhece a Deus. As pessoas falam: não estou seguindo a Deus, Deus não vai me corrigir, porque eu não estou seguindo. Mas a sentença ia vir para os babilônicos também, os babilônicos que não eram povo de Deus. Mas Deus ia lançar uma sentença sobre eles e eles seriam exterminados também depois. Primeiro eles eram instrumentos para ajudar e depois eles também. Então, nós vemos que o engano do coração do homem é achar que ele peca e fica impune. E que não vai acontecer nada. Mas a maior coisa e o maior problema é que o pecado afasta nós de Deus. Por isso que o pecado é terrível. Por isso que nós devemos manter o pecado. Aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. Porque o pecado sempre nos levará para longe de Deus. Sabe, nos reis, no Reino do Norte, a maior parte foram reis maus, que não seguiram a Deus, e o povo todo. Porque quando os reis maus governavam, o povo todo se afastava de Deus. Quando os reis eram bons, que eram voltados para Deus, todo o povo voltava para Deus quando tinha aqueles reis. E assim é, quando o ímpio governa, a corrupção, as coisas começam a governar. Quando o justo governa, por isso feliz a nação cujo Deus é o Senhor, quando é proclamado que Deus é o Senhor. E aí então o povo, o governante leva assim os pais. Se os pais temem a Deus, eles vão gerar filhos que temam a Deus também. E nós vamos aprendendo a temer ao Senhor para que os nossos filhos fiquem protegidos debaixo desse temor. Então Deus, Ele é bom.
Deus é muito bom. Não precisa nem ler nada na Bíblia. É só olhar para os lados. É só olhar para nós mesmos. Nós vamos ver o quanto Deus é bom. Só que nós também precisamos conhecer primeiramente que Deus é bom. Mas também precisamos conhecer que a severidade de Deus. Que o pai que ama corrige seu filho. Então nós precisamos saber também. Não só ai, Deus é bom, vou fazer o que eu quero, fora da palavra, no pecado, o diabo diz vem, porque aquele que peca do diabo, quer dizer, não é na hora do primeiro pecado, não é? Aquele que vive na prática do pecado é tomado para outro reino, porque o reino de Deus é o reino de bondade e de justiça. Então, o povo de Deus não tem imunidade para pecar. Viver pecando, quem vive pecando não nasceu de novo. Precisa nascer de novo, a nova natureza de Deus dentro. E essa nova natureza leva a não pecar. E nós estamos num tempo em que a gratificação pessoal é muito forte. Você concorda comigo? Para mim, tudo eu. Você perdeu um pouco do nós. Eu me sacrifico por causa do nós. Eu vou me doar por causa do nós. Então, é o eu. Então, esse tempo aqui. Então, eu quero ser feliz agora, a qualquer preço, mesmo que quebre os princípios de Deus, porque eu quero ser feliz. Mesmo que Ele deixe todos os outros que estão ao redor dele infelizes. Veja que cegueira. Ele quer ser feliz, aí ele deixa toda a família dele, todos sofrem porque ele quer ser feliz. Então ele deixa um rastro de tristeza ao redor porque ele quer ser feliz. Essa gratificação pessoal, que é os nossos dias, é o que mais nós vemos. Eu quero ser feliz, sim, todos nós queremos e vamos ser felizes em Deus. Não quebrando os princípios de Deus, porque senão nós estamos do lado contrário de Deus. E no capítulo 2, no primeiro nós vemos essas queixas. No capítulo 2 de Abacuque, fala de uma visão. Aí o Abacuque falou, bom, ele estava se sentindo ruim. Você viu na primeira parte do capítulo 1? Senhor, por que essa maldade? Senhor, tu não faz nada. Senhor, estava muito ruim. Mas daí ele disse, eu vou me colocar na torre de vigia para ver o que Deus diz. E aí então Abacuque fala, pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus dirá, que resposta eu terei à minha queixa. E o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava nas tábuas, para que possam ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir. O tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará, e não tardará. Espera-o, porque certamente virá, não tardará. E aí ele continua, eis o soberbo sua alma não é reta nela, e o justo viverá pela fé. Agora a sentença chega para Judá, para aquele reino. Deus avisou várias vezes pelos profetas, mas eles não ouviram. E às vezes é assim, uma família se achega a Deus. E às vezes o casal briga. Aí os discipuladores, aqueles que estão ajudando, líder de PG, ajuda aquele relacionamento. Aí aquele relacionamento começa a ficar bom. Aí tudo fica legal. Aí passa o tempo. E aí, de repente, a pessoa quer Deus e as outras coisas que não são de Deus. Deus e as outras coisas que não são de Deus. Depois ele quer as outras coisas que não são de Deus. Só as coisas que não são de Deus. Então o que acontece? Deus colocou algo ali, estruturou, edificou. E agora ele vai pisar no outro caminho, que é um caminho de destruição e de morte. E olha só que aqui agora não era mais tempo de aviso aqui para esse povo. Agora a sentença tinha sido dada. O livro começou, a sentença do Senhor. E agora, sabe um julgamento?
Daí chegou o dia lá do julgamento e lá vai ser a decisão. E aí o que aconteceu então? Aí a sentença chegou e eles foram condenados a 70 anos de exílio na Babilônia. Né? Traduzindo, eles foram exilados, escravizados, então, levados cativos para a Babilônia. Sabe, quando eu estava preparando a palavra, eu me lembrei. Sabe quando as criancinhas, não sei, pai, se você chegou a fazer isso, mas é assim, eu vejo as minhas noras fazendo isso. Criança errou, vai para a cadeirinha do pensar. Senta lá e vai pensar o que é que você fez de errado. Senta lá e quando você descobrir o que é que tu fez de errado, aí eu vou lá e você vai me falar e eu vou te tirar ali dessa cadeirinha do pensar. Você está sentando lá para pensar. Aí eu olhei esse texto aqui, então a cadeirinha de pensar do reino de Judá era a Babilônia. Era a cadeirinha do pensar. Eles ficaram lá pensando 70 anos. 70 anos eles ficaram pensando lá. E sabe que aquele povo que saiu de lá, depois, na idolatria, principalmente, eles nunca mais pecaram. Eles chegaram, eles tinham a guarda do sábado, eles chegaram a fazer 600 mandamentos de como guardar o sábado. De tão ali que eles ficaram. Serviu a cadeirinha do pensar para eles? Serviu. E aí, depois de 70 anos, né? Eles então, Deus levanta um rei, o rei Ciro. E ele então vai e invade a Babilônia. E ele traz então, ele decreta que o povo volte para edificar o templo e assim por diante. Então o rei Ciro apoderou-se da Babilônia em 538 a.C. E ele proporciona o regresso e a possibilidade de reconstruir o templo. E os babilônios, o que aconteceu com ele? A sentença de Deus chegou sobre eles. Agora era a hora deles. Primeiro eles subjugaram, né? Agora, olha, presta bem atenção. Esse povo aqui, ele foi para o cativeiro, ficou 70 anos, e depois ele foi novamente para a sua terra, voltando para a sua terra, edificar o seu templo, que era lá em Jerusalém. Tá. E agora? Você já se fez a pergunta, e o reino do norte? Não se fala do reino norte. E o reino do norte? O reino de sul, de Judá, voltou agora. Saiu do cativeiro. O reino do norte tinha ido para o exílio. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu com as tribos do norte? Eram 10 tribos que foram do norte. O que aconteceu? Simplesmente a cadeirinha não resolveu para eles. Simplesmente eles não mudaram. Eles continuaram longe de Deus no seu coração. E a Bíblia fala que o homem que muitas vezes endurece a cerviz será quebrantado sem que haja cura. Sabe, chama atenção, chama atenção, chama atenção. De repente, ele some no mundo. Some no mundo. E ali diz assim que os historiadores dizem que acredito que as tribos desse reino do norte simplesmente perderam identidade de povo de Deus. Perderam identidade. Se alguém perguntasse, onde está o reino do norte? Não sei o que aconteceu. Sumiu o reino do norte. Você consegue enxergar a história? Sumiu. Mas a história continuou. Com quem se arrependeu? E assim é na nossa vida. Nós podemos errar, podemos pecar, mas Deus nos chama de volta. E Ele novamente começa uma história de amor. Nós podemos deslizar muitas vezes. Podemos ficar mornos. Não buscando a Deus. Voltando a querer as coisas. Lá como diz as cebolas do Egito. Aquela coisa. Mas tem um lugar em Deus para nós. Ele disse, volta. Vem de novo. Começa tudo de novo. Eles edificaram o templo. E eles começaram de novo.
a nova história com Deus. Esse povo, mas o reino do norte? Vou fazer uma pergunta só para você pensar. Você se assemelha mais com o reino do norte ou com o reino do sul? Você dá valor para as cadeirinhas de pensar? Você revê a sua vida? Você pensa, espera aqui eu estou entendendo errado, agora eu vou endireitar. Não, aqui eu estou sendo muito ruim aqui, eu estou sendo muito áspero aqui, eu estou sendo muito intolerante aqui. Eu estou meio esfriando no amor. Mas se arrepender, é esse povo que tem uma nova história. E sabe o que nós aprendemos com Abacuque? Nós aprendemos a paciência e a confiança, mas o livro termina em algo tão tremendo para nós. Nós devemos confiar em Deus, na fidelidade de Deus. Passou 70 anos no caso deles, que era povo, não era individual. Era a nação que estava sendo disciplinada pelo Senhor, não era uma disciplina pessoal, era a nação. Então, esperar pacientemente. E Ele nos ensina a fazer essa dolorosa transição da dúvida para a fé, que nós nos deparamos com a dúvida, e aí é a fé, o caminho da fé. Quando eu escolho o caminho da fé, eu saio daquele lugar, daquele castelo de dúvida. E ali diz que o justo viverá pela fé. E ele estava aprendendo, ele também estava aprendendo a andar na fé. E a crise é uma oportunidade para a gente crescer. Como eles, foi a oportunidade. E quando nós olhamos para os lados, muitas vezes nós nos amedrontamos com as dificuldades. Mas quando nós olhamos para o alto, como aqui Abacuque começou a fazer esse caminho, quando nós olhamos para o alto, algo enche o nosso coração. Por isso que os nossos olhos não podem se deter nos problemas. Tem que se deter na solução de Deus para as nossas vidas. E aí nós podemos ver que Abacuque, ele aprendeu. Você vê o Abacuque do começo e você vê o Abacuque do final. Foi aonde ele disse isso que eu repito muito na minha vida, que é aquele texto de Abacuque 3, 17 e 19. Ainda que, examine a sua vida, ainda que, o que é que não é agradável na sua vida? O que é que não é bom na sua vida ainda? Ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzem mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza da corça e me faz andar nos lugares altos. Sabe, nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender e é na hora das dificuldades que a gente aprende. Sabe, quando eu passei há muitos anos atrás, perto da minha conversão, aí eu me converti. Quando eu passei por momentos de luta, no meu casamento, eu estava conhecendo a Deus. Eu escolhi me alegrar em Deus. Eu escolhi confiar que o Senhor estava cuidando de mim e cuidaria da minha família. Quando os meus filhos eram pequenos, que nós passávamos algumas lutas, eu sempre olhava aquelas lutas e o diabo soprava um monte de coisas sobre os meus filhos. Quando eles forem adultos isso, quando eles forem adultos aquilo. Eu escolhi, por isso a paz de Deus esteve comigo. Eu escolhi me alegrar em Deus e confiar, por isso que Deus me deu aquela palavra. Minhas palavras não sairão da tua boca e nem da boca dos teus filhos. E nem dos filhos dos teus filhos. Essa palavra era uma palavra profética para a minha vida. E ela se cumpriu. E ela está se cumprindo dos meus netos.
Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus que cumpre as promessas. E no decorrer, desde nova, não precisa crescer muito na fé, não. Eu era nova na fé. Quando meu pai morreu, era a única pessoa, a primeira pessoa na minha vida, bem significativa. Quando no outro ano minha avó, no outro ano meu irmão foi com Jesus. Quando eles foram, quando meu pai foi, eu escolhi me alegrar em Deus. Deus estava cuidando da minha vida e realmente cuidou. Deus estava cuidando. Quando meu irmão mais velho foi com Jesus, num acidente, eu escolhi me alegrar, exultar a Deus, porque Ele estava cuidando de mim. E Ele era soberano. Deus o recolheu para Ele. E Ele me sustentou. E eu experimentei a paz dEle. Porque eu confiei que Ele estava cuidando de mim e do meu coração. Quando meus filhos, chegou a época deles casarem, escolherem as suas esposas. E as dúvidas começaram a vir. E o medo começar a vir. E se eles não acertarem? E se isso, e se aquilo? Quando começou a tomar conta do meu coração, Deus me deu uma experiência. Ele não falou, mas eu vi no ar uma frase. Sabe aqueles aviões que passam, faz a propaganda dos mercados, sabe aqueles aviões? Eu enxerguei aquilo no ar, com uma palavra bem grande: confiança. Deus não precisou falar mais nada. Meu coração se transformou na hora. A dúvida saiu e a confiança entrou. São escolhas. São escolhas no que eu entro e no que eu não entro. Se eu entrar pela porta da confiança, eu vou ser sustentado por Deus. Se eu entrar pela porta da dúvida, eu vou ficar oprimido. Eu vou ser subjugado. Eu vou ser escravizado. Quando as lutas na presidência nacional, quando as lutas vinham e apertavam e eram fortes, porque cuidava, presidia as igrejas todas nossas, das regiões, eu escolhi me alegrar no Senhor. E eu tive paz no meio das lutas. Quando as lutas na igreja local, que ficamos, eu e meu marido, mais de 20 anos, quando as lutas aconteciam, muitas vezes nosso coração entristecia, muitas vezes as lágrimas caíam. Mas todas as vezes eu escolhi me alegrar no Senhor. E a alegria do Senhor veio todas as vezes. Todas as vezes. Todas as vezes. Sabe por quê? Em Neemias 8:10 fala: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria que vem do Senhor é a nossa força. E quando é que essa alegria vem? Quando eu o busco. Quando eu quero Ele. A alegria dele vem quando eu faço as escolhas dele e das coisas dele. E agora, para terminar, o capítulo 3 fala de um cântico. Abacuque faz uma oração em forma de cântico. E o profeta começa o livro chorando. E ele termina cantando. E é assim que deve ser toda vez que você vai orar. Você pode começar chorando, mas você deve se levantar cantando. Porque as lutas não vão prevalecer. Porque não há nada maior do que Deus e o poder de Deus. Por isso você não deve aceitar as dúvidas na sua vida. Não tem lugar se você ou é fé ou é dúvida. As duas não moram junto. Como aqui Abacuque. Ele era como nós. Viu como ele estava aflito no começo? E a circunstância mudou? Não. Aquele povo ia tudo para o cativeiro. Mas o Abacuque ia se alegrar em Deus. Quando o povo estava lá subjugado, o Abacuque ia
se alegrar, porque Ele escolheu e Ele experimentava. Porque muitas vezes eu tenho escolhido e eu experimento. Então, as circunstâncias continuam as mesmas, mas a verdade de Deus para Abacuque encheu a sua alma de esperança. Eu não espero coisa ruim. Não é assim que não vai acontecer nada de ruim. Não é. Mas era essa fé que eu tinha. Não é que não ia acontecer nada, mas que Deus não me abandonaria, que Deus estaria comigo, que Deus me sustentaria. E Ele fez tudo isso. Quando meu pai morreu, foi como se algo cobriu meu coração. Quando eu recebi a notícia do meu irmão, eu não levei choque. E eu não sou uma pessoa assim. Eu era uma pessoa bem vulnerável. Houve uma couraça aqui na frente. Eu não recebi choque nenhum. Eu ficava como anestesiada naquilo ali. Porque o Senhor é meu pastor e nada terei falta. Porque se na hora da tristeza eu preciso de alegria, mas a tristeza está aqui fora, a alegria vai vir aqui dentro. Eu olho para fora, não tem motivo, mas aqui dentro tem. Como dizia Paulo, mesmo que o meu homem exterior se corrompa, o meu interior se renova a cada dia. Porque o Espírito habita dentro de nós. Porque é o Espírito que se move em nós e gera essa paz, e gera essa alegria. É o Espírito Santo. Por isso que é possível. Veja que a própria escolha ali de Abacuque, ele já poderia experimentar. E Abacuque fala: ouve, Senhor, a tua palavra. E eu ouvi a tua palavra e eu temi. Aviva a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. O mundo inteiro pode entrar em colapso. O povo de Deus ainda assim terá alicerces firmes nos pés. O povo de Deus poderá se alegrar. Não importa se você entendeu a palavra, não importa o que aconteça no Brasil. Nós vamos orar pela misericórdia de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque se um rei justo governa, até o povo se inclina para Deus. Mas quando o ímpio governa, nós vemos que até o povo se desvia. A corrupção aumenta. Nós temos que orar e pedir a Deus. Quem, Senhor? Eu creio que quem ouviu o Espírito Santo vai falar. E nós temos que orar pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. E eu quero finalizar com 3 pontos para você lembrar. A desobediência, ela traz uma consequência. Porque a desobediência é um afastamento dos princípios de Deus que nos protegem. A crise é uma oportunidade. E o justo viverá da fé. Tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Eu vou escolher crer. Eu vou escolher acreditar. E a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Eu vou convidar você a se colocar de pé. Se você quiser curvar sua cabeça para falar com Deus, nós precisamos sempre responder. Deus fala conosco através de várias maneiras. Depois de você ouvir a palavra, o que você quer falar para Deus? Se você quiser ficar de olhos fechados, se você quer colocar as tuas queixas diante de Deus, você pode colocar, depois de colocar as suas queixas
Diga a Deus, essa situação é difícil na minha vida. Senhor, eu estou cansado, Senhor, desta outra situação. Senhor, parece que não muda. Parece que o casamento não tem mais jeito. Parece que o trabalho não dá certo. Parece que eu não sei fazer as coisas. Senhor, eu me sinto amarrado como pai. Não consigo corrigir meus filhos. Quais as suas queixas? Você não está se sentindo valorizada dentro da sua casa? Você está cansada? Você cansou? Você tem lutado tanto? Parece que é só você que luta naquela casa. Qual a tua queixa? É a tua família que está todo brigado um com o outro? Parece que entrou um furacão na tua família. E o teu coração dói. Por causa daquele teu irmão. Por causa das palavras que ele te disse. Ele falou assim, você não é homem? E aquilo magoou muito você. Porque você ajudou a sustentar aquela família. Qual a tua queixa? É o patrão? Qual a tua queixa? Os empregados? Qual a tua queixa? É as doenças? Uma hora é uma doença num lado, outra hora na cabeça, outra hora é no estômago, outra hora é nas costas. Qual a tua queixa? Coloque aí diante do Senhor. É a tua alma que está aflita. Há uma tristeza que toma conta do seu coração. Qual a tua queixa? Até dói o teu peito, mas isso não é dor física, é dor da alma. Coloque a tua queixa para o Senhor. É um vazio que ainda está aí dentro, porque você foi abandonado. E parece que isso não sai da sua vida. Mesmo dizendo, Deus dizendo, filho, eu te escolhi, filho, eu te trouxe. Eu te trouxe para perto, filho. Mas aquela sensação de abandono ainda entristece seu coração. Com a sua queixa, coloque ela para Deus. Agora eu vou pedir que você mude a sua oração. Agora eu vou pedir que você coloque aí, ainda que, e coloque a tua luta. Ainda que o meu casamento não esteja bom, como eu queria. Ainda que o meu corpo ainda tenha essas enfermidades. Ainda que os meus filhos me